Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Despertando Insights. Nós somos Roger Silva, André Merino e Cristiano Mantovanini. E o nosso convidado de hoje, diretamente de Lisboa, é Ricardo Rossini. Seja bem-vindo, Ricardo. Obrigado, senhor Roger e senhor André. Tudo bem? Ricardo, se apresente para os nossos ouvintes, conta um pouco da sua história, bem resumidamente. Bem, o meu nome é Ricardo Rossini, eu tenho 42 anos, apesar de uma carinha de 28, que todo mundo fala, principalmente a minha mãe. Eu trabalhei muito tempo com turismo, trabalhei em navio como entertainer, dançava com as velhinhas, fazia bingo, era um barato, e foi minha vida durante uns 4 anos. Depois eu voltei dessa minha jornada no navio, acabei me encontrando como gerente de um hostel lá no Rio de Janeiro. Fui gerente de um hostel durante 5 anos, e depois de um tempo construí uma família, tenho um filho hoje de 5 anos, e a gente viu que, eu e minha esposa, a gente viu que a situação no Brasil estava meio complicada, e a gente teve a oportunidade de vir, e agora a gente está morando, já tem 3 anos aqui em Portugal. É interessante esse teu projeto de vida, você teve várias experiências internacionais, sempre a trabalho. Como que foi para você construir a sua vida, se preparar, né, realmente como um profissional, como um ser humano, tendo experiências diversas, em países diversos, com culturas diversas, até chegar no Ricardo de hoje? Isso realmente foi eu tenho muita sorte realmente de ter tido essa vivência internacional. Eu passei, quando eu tinha 14 anos de idade, eu sou judeu, e eu passei 1 ano em Israel num colégio interno. Então já isso com 14 anos, naquela época não tinha celular, não tinha nada. Então eu me lembro que eu com saudade, eu enviava uma carta para minha mãe no Brasil, demorava 8 dias para chegar no Brasil, minha mãe escrevia, me respondia, e 8 dias depois eu chegava a resposta. Então eu escrevi uma carta, 16 dias depois eu tinha uma resposta, como o tempo mudou, né? Então já ali, ter esse contato com outras culturas já abre a tua mente, né? E como eu acabei indo para a parte do turismo, também me deu, eu acabei tendo essa oportunidade. Meu primeiro emprego, na verdade, foi como monitor em um acampamento de verão nos Estados Unidos. Era eu, brasileiro, e todas as crianças, os monitores americanos. Então eu tive que aprender na marra, né? Você sabia, eu meio que sabia gramática, mas a fluência acabou surgindo ali. Eu 2 meses ali preso com todos aqueles americanos e crianças e sendo monitor. Então foi uma experiência muito legal. E depois dessa experiência eu acabei trabalhando num resort chamado Clube Med. E depois de uma temporada trabalhando no Brasil, eu fui transferido para o México, que também foi uma experiência maravilhosa. Fiquei 6 meses trabalhando no México. Depois do México fui transferido para os Estados Unidos, numa estação de esqui, e sempre os meus colegas ou eram americanos, eram canadenses, eram mexicanos, eram de tudo um pouco. Então realmente eu tenho muita sorte nesse quesito, assim, de ter conhecido culturas diferentes, assim. O bacana é que você entrou num ponto que eu também passei por isso, né? Que é essa fase de desenvolvimento tecnológico. Na nossa época não existia celular para você fazer lives, conversar, né, visualmente com as pessoas, uma ligação. Até para ligar internacionalmente era muito caro, né? Você não conseguia telefonar o tempo todo para casa e tal. Você acredita que isso facilita hoje o teu processo, morar fora do país, com a tua família, esposa e filho, para ter contato com os seus familiares e os familiares da tua esposa também? Com 100%. Eu falo com, assim, eu sou daquele que eu ligo pros meus pais todo dia. A gente se fala tipo 5 minutinhos só pra saber se tá tudo bem. Mas só do meu pai me ver, eu tá vendo o meu pai, eu tá vendo a minha mãe, é muito diferente de antigamente. Antigamente não tinha nada disso. Eu me lembro que no navio, quando eu fiz a temporada na Europa, eu só conseguia ligar para eles quando o navio atracava, e corria lá naquele telefone público, botava um cartão internacional aí, que era uma grana do caramba, e falava um pouquinho com eles, assim. E hoje em dia você consegue fazer isso de qualquer lugar, em qualquer horário. Tudo bem que aqui o fuso horário dificulta um pouquinho, agora são
São diferença de 4 horas, mas mesmo assim é completamente diferente. Eu acho que ajuda muito mesmo. Muito bacana, Ricardo. Primeiramente, um prazer ter você aqui, cara. Obrigado por ter aceitado. Tá? E assim, ouvindo você contando a sua história, cara, eu sou fascinado, né, por culturas diferentes, né? Até nos bastidores aqui a gente estava conversando. Eu adoro ver vídeos no YouTube de pessoas que mostram cidades no mundo, né? E culturas diferentes. E você saiu de uma cidade no Brasil, né, no Rio de Janeiro, que é movimentada, que é uma loucura, né? Acho que menos só que São Paulo, né? E como é para você hoje estar morando em Lisboa e ver que essa loucura não é a mesma, cara? Você entende que a qualidade de vida é melhor? Olha, é engraçado, porque o Portugal, eu tô em Lisboa, eu tô tipo 10 minutos do centro de Lisboa. Então, se você for pro centro de Lisboa, não é que você se sente no Rio de Janeiro, mas você se sente numa capital. Tem aquelas lojas, tem aquele trânsito, tem o pessoal trabalhando, um monte de restaurante, shopping, tudo mais. Então, isso eu não senti muita diferença. Se eu tivesse ido para uma cidade do interior, assim, aqui, que é tipo mais Coimbra, ou as cidades mais afastadas, eu não sei se vocês conhecem também, mas cidades um pouquinho mais afastadas, eu teria realmente sentido, porque eu, como sempre morei no Rio de Janeiro, aquela coisa, né, eu sou de Copacabana, então aquela mistura maravilhosa de mendigo, prostituta, velho e caras andando, aquela coisa maravilhosa que o Rio de Janeiro fornece. Mas aqui tem, eu não... A qualidade de vida é muito melhor, porque eu acho que ele pega a coisa boa da Europa, que é o pessoal um pouco mais civilizado, o pessoal que respeita as regras. Se você for em Copacabana, né, lixo em tudo que é canto, a praia, eu fui na praia semana passada, aqui, que já tá começando um verão, cara, aqui também é muito maneiro, tá escurecendo 9 horas da noite, é muito maneiro. Quando a gente tava saindo da praia 9 horas da noite, cara, você leva pra areia, tinha um lixo no chão. E isso não acontece se você for em Copacabana, quando você está saindo da praia, aquele amontoado de lixo. Então, não sei se até eu estou saindo um pouco do assunto, mas são pequenas coisas assim que você vê a diferença na qualidade de vida. E como foi fazer a escolha, cara, Lisboa? Eu acredito que você deve ter pensado, até pelo conhecimento que você tem de várias cidades que você já visitou, né, que você já trabalhou, né, inclusive grande maioria trabalha. Foi fácil escolher Lisboa ou você com a sua família tiveram que pensar bastante e falar, não, vamos para Lisboa? Como é que foi essa escolha? Olha, na verdade eu estava até comentando antes, né? A gente nunca tinha pensado em se mudar para Portugal, porque eu e a minha esposa, a gente passou 6 meses na Austrália, morando lá. E a gente amou a Austrália. A gente morou em Sydney. Assim, a Austrália é uma coisa assim... Eu mesmo ter ido para os Estados Unidos, trabalhei no navio, ter ido para França, Espanha, Portugal, toda essa área do Mediterrâneo. A Austrália tem alguma coisa ali que é espetacular. Só que o problema da Austrália é que é do outro lado do mundo. A diferença de fuso horário, assim, é absurda. Quando eu ligava para minha mãe, ela estava no passado, eu estava no futuro, já estava no outro dia, e era uma complicação, é um pouco complicado. Eu vou te dizer, se a Austrália fosse aonde é Portugal hoje, eu estaria na Austrália, 100% de certeza. Mas para se mudar para lá, é muito difícil, não tem voo todo dia para a Austrália, não tem voo todo dia da Austrália para o Rio de Janeiro, para o Brasil. Bate na madeira, acontece alguma coisa, isso aqui é 9 horas. 9 horas é praticamente Rio-São Paulo de carro, um pouquinho mais ali, entendeu? E tirando a pandemia nesse mundo que a gente vive, mas antigamente todo dia, se você quisesse, acontece alguma coisa, eu pego amanhã um voo para Lisboa e estou lá em Lisboa, e vice-versa. Então, isso acabou influenciando, né? Antes mesmo da gente pensar em ir pra cá, a gente estava pensando em ir pro Canadá. Só que, Canadá parece que tem que ter muita grana para ir para lá. E quando eu vi que chovia pra caramba, era frio pra caramba, eu falei assim, sabe de uma coisa? Tô fora, ainda mais eu carioca, apesar que tenho cara de gringo. Vocês não estão vendo que a gente só tá ouvindo, mas olha, eu sou branco mesmo, tá? E que nem Gasparzinho. Mas fica tranquilo, Ricardo, porque o pessoal vai ver a foto. Vai ver a foto? No podcast vai ter só foto ali. Então bota um filtro pra eu ficar um pouquinho mais moreno.
Eu ia até comentar, né? Porque você não tem cara de brasileiro, né? Você é cara de gringo em qualquer lugar do mundo que você for, você é gringo, né? Eu sou gringo, é mesmo. Tanto que na Austrália, se eu conseguir, não sei se você se lembra disso, que eu até postei no Facebook na época, eu consegui eu consegui tirar uma foto e fiquei num site de um banco durante um ano com a minha cara era a cara do banco, era uma cara de um australiano. Sensacional aí, isso, sensacional, né? Mas é só abrir a boca que o pessoal viu que eu não era australiano. Mas aí depois do Canadá, a gente falou assim, pô, no Canadá acho que não vai rolar. E a minha esposa tem o passaporte português pela avó dela. E a gente falou assim, pô, Portugal, vamos começar a pesquisar sobre isso. Uma colega minha tinha vindo morar em Portugal há uns 2 anos. Liguei para ela começou a me dar umas dicas e tudo, e a gente começou a pensar muito nisso, porque a vida no Rio de Janeiro estava difícil, muito violenta, e a gente ainda com um filho pequeno. É o que eu sempre falo, se eu não tivesse filho, é bem provável que eu estaria no Rio de Janeiro até hoje. Mas tendo filho pequeno, aquela tensão diária, pô, vou ter que levar o meu filho no colégio, carro, tem que ficar com a janela fechada, aquela preocupação que você tem no dia a dia, né? E não estava mais afim de viver naquele jeito também. Então o que a gente fez? A gente passou 10 dias aqui em Portugal. Conhecemos, não viemos para turista, a gente veio para ir para o supermercado, ver como que era, a gente usou o transporte público para ver como que era, a gente foi conhecer várias cidades perto para ver se a gente se via morando aqui na Europa, e depois de 10 dias aqui a gente falou assim, sabe de uma coisa? Vamos lá. Outra coisa que ajuda é a língua, né? Por mais que a gente fale inglês, você indo para outro país que é a mesma língua sua, ajuda muito. Apesar de, claro, o sotaque é bem diferente, algumas palavras são completamente diferentes. Mas é a tua língua. E o português, ele consome muita cultura brasileira. Porque o português foi criado com Tieta, com Roque Santeiro, com aquelas novelas do Brasil, então o ouvido dele já está muito acostumado com o nosso brasileiro. E ainda mais agora, com a internet, os jovens aqui, até saiu uma reportagem há pouco tempo no Globo, lá no Rio de Janeiro, que esse tal do Lucas Neto e do Felipe Neto, eles fazem muito sucesso aqui. Então os portugueses estão começando, as crianças estão começando a falar que nem os brasileiros, e os pais estão ficando meio doidos com isso. Mas eu tô fugindo um pouco. Mas então, a facilidade da língua ajudou muito. E foi isso, foi aí que a gente decidiu, não, vai ser Portugal. Não, e você falou uma coisa interessantíssima, cara, sobre a Austrália, né? Eu tenho assistido vários vídeos da Austrália, eu também acho a Austrália sensacional, embora nunca tenha ido lá. Mas ela é isolada, né? Ela tá isolada ali. Então, assim, você tá em Portugal, que mesmo que fique na ponta ali, cara, você tem um acesso muito fácil de avião, trem, ônibus, estrada, carro, para qualquer outro país da Europa, né? E também a mesma coisa, quer ir para os Estados Unidos, cara, tem voo direto aos Estados Unidos, Brasil, isso ajuda bastante também, né, cara? Que nem você falou, é muito melhor, né? Não, isso, pô, você pega um carro, em 4 horas você tá na Sevilha, em Espanha. Olha que maneiro. Em 4 horas de carro você tá em outro país. E às vezes no verão tem aquelas promoções meio doidas. Em Inglaterra, ida e volta, 14 euros. Nossa, é uma coisa meio doida, assim. Uma coisa meio doida. E a Austrália é aquilo. A Austrália é sensacional. É muito, muito legal. Mas é isso. É isolado. Tanto que os australianos, eles vão passear, sabe onde? Na Tailândia, Japão, que é naquela areazinha lá. É difícil um australiano sair um pouco daquela região. Só aquela galera mais velha mesmo, que tem muito aposentado, que tem grana, que aí consegue fazer essas viagens mais pra fora. Mas nesse sentido, com certeza. Não, até pela dificuldade de voos e porque também é caro, né, cara? Eu já vi um voo, fui ver uma vez um voo pra Austrália, cara, sem dúvida. Assim, é louco, muito louco. É muito caro. Muito caro. Quando a gente foi estudar, então por a gente ser estudante, o valor da passagem foi um pouco menor, mas é muito caro. Quando a gente voltou, é muito doido isso, né, do passado ao futuro. A gente saiu da Austrália para voltar pro Brasil 10 horas da manhã do dia, do dia 10, tipo, 10 horas da manhã do dia 10, e a gente chegou 9 horas do dia 10. Depois de 24 horas num voo. É muito maneiro isso. Você voltou pro passado, né, cara? Você saiu às 10 e chegou às 9, no mesmo dia. No mesmo dia, muito doido isso.
O engraçado que você comentou sobre a diferença de tempo e distância, né? Eu trabalhei numa empresa de turismo e a gente fez uma viagem para Florianópolis de ônibus. A gente viajou, acho que coisa de 16 Umas horas. 12 horas, por aí. Foi 16 até o local que a gente ia. E tinha uma alemã no grupo de viagem. E aí ela não conseguia entender como assim. A gente viajou 16 horas e ainda estamos no mesmo país. Ela não conseguia ter a realidade para ela é totalmente diferente. Pô, 16 horas viajando, eu atravesso a Europa, né? Mesmo de ônibus. Eu lembro que eu fiz, na época que a gente desembarcou do navio, eu fiz Barcelona-Paris de ônibus. Foram 20 horas, mas você atravessa, né? Não, é muito maneiro isso. Aqui na Europa, essa coisa é muito maneira. Né? É muito legal. Você falou, um outro ponto que você comentou que é interessante, você teve várias experiências fora do Brasil. Diversas culturas, estruturas de vida, e você jamais imaginava morar em Lisboa, né? Você teve várias opções para escolher e acabou indo por conta da facilidade do passaporte até como um primeiro porto de entrada, né? Aí você tem acesso a todos os outros países. Passou pela cabeça em algum ponto, vamos ficar um tempinho só em Lisboa para se estruturar e passar para outro, ou não, foi ficando, e você foi, parece que sozinho, né, você não mudou com a família inteira de uma vez, né? Quando eu vim sozinho, porque eu havia falado, eu era gerente de um hostel, uma minha recepcionista veio morar aqui em Portugal, tipo, uns 2 meses na frente do que eu. Então, eu falei com ela e eu fiquei na casa dela durante 1 mês. Então, o que eu fiz? Eu comecei a enviar currículo lá do Brasil com o endereço dela daqui. Então, porque se eu tivesse enviado currículo com o meu endereço do Brasil, a chance ia ser bem menor, né? E a sorte é que um cara me ligou pelo WhatsApp e falou assim, olha, eu tô abrindo um hostel e eu tô vendo que teu currículo é muito bom e eu quero que você trabalhe, quando você pode estar aqui. Aí inventei uma desculpa ali e falei assim, eu tô aí dia tal. E foi isso, eu vim e fui pra casa da menina e comecei a trabalhar no hostel lá. Aí depois que eu consegui um apartamento, quando eu consegui o apartamento, aí que a minha esposa e meu filho vieram. E respondendo a tua pergunta, a gente nunca pensou realmente de ir para outro lugar, não. A gente pensou realmente Portugal. Isso é muito interessante. E a facilidade que ela tinha do passaporte português, então ela poderia entrar no país a qualquer momento, né? Você também tem um passaporte diferente? Então, a minha cara de gringo é porque minha mãe é húngara e o meu pai tem descendente italiano. Então eu entrei aqui com passaporte húngaro, que faz parte da União Europeia. Então isso já ajudou muito, porque tem muito brasileiro aqui que vem na cara e coragem, tipo, e não tem nenhum passaporte, não tem nada, e apesar de ser mais fácil, porque a língua é a mesma, a burocracia de Portugal consegue ser tão maravilhosa quanto a do Brasil, ou igual, entendeu? É complicado. Tem uma galera aqui que pena. Eu tive sorte, porque eu entrei com meu passaporte europeu, não tive que ter todo esse processo que o brasileiro que não tem documentação tem que passar, que é bem mais complicado. E por eu estar casado com a minha esposa há mais de 5 anos, eu tenho direito a ter nacionalidade portuguesa. Então agora eu sou húngaro, português e brasileiro. Então tá explicada a mistura da tua cara de gringo, né? Você tem exatamente. 3 nacionalidades em uma só, né? Isso aí. Em relação a custo de vida, como que é esse choque, né, de mudar de continente, ter uma estrutura diferente? Como é que funciona aí em termos de salário mínimo, plano de saúde? Olha, no início, há 3 anos atrás, quando eu cheguei aqui, o euro tava 1 euro para R$4. Agora tá quase 1 para 7. Então, meu amigo, isso também complica ainda, né? Porque a gente, no início, a gente tem que trazer muito dinheiro do Brasil pra gente poder sobreviver, né? Pra começar se manter durante um período. E tudo. Então, 1 para 4 é uma coisa, 1 para 7 é completamente diferente. Então, isso prejudicou muito. Hoje em dia é um pouco mais complicado. Em relação
ao custo de vida, tem coisas aqui que são muito baratas, tipo comida, supermercado. Se você gosta de vinho, queijo, peixe, você pode vir para cá que você vai comer muito bem. Essa outra coisa também é vantagem. Não tem como um brasileiro chegar aqui em Portugal e falar assim, eu tô com saudade da comida brasileira. Não existe. Porque aqui você vai encontrar guaraná, farofa, feijão, biscoito, bombom garoto. Aqui tem tudo. Tem várias vezes que tem supermercado dia brasileiro. E aí tem tudo. Até mate tem aqui. Então essa também é outra coisa boa. Que eu tenho uma amiga minha que se mudou pra Noruega e ela tá sofrendo com a comida lá. Não consegue algumas coisas que a gente tá acostumado. Então aqui não tem dessa. Aqui também tem muito brasileiro, tem restaurante brasileiro, então é outra vantagem. O salário mínimo aqui eu acho que está 685 euros. O que pega aqui é o aluguel. O aluguel aqui em Portugal está muito caro, porque Portugal ele acabou sendo redescoberto pelo turismo há acho que uns 5 anos atrás. Uns 5 anos atrás deu um boom no turismo aqui, que o europeu, o inglês, às vezes ele ia muito para a Espanha para passar as férias, só que redescobriram Portugal. Então Portugal agora está muito visado. Ontem mesmo teve uma notícia aqui que o Reino Unido já deu uma melhorada na pandemia, aqui também. Ontem chegaram 5.500 ingleses lá no Algarve, que é no sul de Portugal, para férias. Então o turismo aqui está muito forte, então o aluguel, eles falam renda, aqui está muito caro. Se você tirar a renda da equação, você vive muito bem aqui com o salário mínimo, vamos dizer assim. Ainda mais, só completando, o plano de saúde aqui, se você não quiser ter plano de saúde, não tem problema, porque o hospital público funciona. Eu vou dar até um exemplo aqui que até arrepia. Uma vez o meu filho ficou doente, a gente foi tem um telefone aqui que é 24 horas da saúde. Então a gente ligou, meu filho tá assim, assim, assim. Aí eles falaram assim, você mora onde? A gente mora aqui. Olha, o hospital mais próximo de você é esse, eu já tô falando que você tá indo para lá. Quando a gente chegou lá, já sabiam mais ou menos que o Henrique estava lá, a gente foi super atendido, super rápido. No outro dia, toco o meu telefone, e é o telefone da emergência perguntando se o Henrique estava bem. Oi, tudo bem? Você ligou ontem pra gente aqui em relação ao seu filho, como que ele tá? Tá bem? Cara, aquilo me arrepiou na hora. Uma coisa pública, assim, funcionando nesse sentido, esse cuidado, né? Claro que não tô aqui dizendo que é o melhor sistema público de saúde do mundo, mas tô dizendo em relação a uma coisa que, comparado com o Brasil, que é a coisa que eu conhecia, foi assustador. Não, bacana, cara. E para quem tá nos ouvindo, tá muito claro que você tá comparando as suas experiências, né? É a sua verdade, né? Isso tá muito claro para todo mundo. E já que você falou do seu filho, cara, você falou, né, no início lá que você decidiu sair porque você se preocupava em deixar o filho na escola, parar o carro, né? E hoje ele tá com 5 anos, e como faz 3 anos que você tá aí, ele foi para ir com 2. E como foi para ele, cara, pro Henrique? Como é que foi a adaptação, o clima, os amiguinhos, porque mesmo pequeno tem amiguinhos, a família, né, ficar distante da família, e a educação, cara. Como é que é a educação aí em Portugal? Então, eu acho que a gente acabou essa mudança do nosso filho para cá com 2 aninhos, para mim foi a melhor coisa, porque 2 aninhos ainda é muito pequenininho, então ele não tem hoje essa coisa assim, o meu colégio no Brasil era desse jeito, o meu colégio no Portugal é assim. Não, para ele só tem a memória daqui, entendeu? Então para ele a escolinha que ele se lembra dos amiguinhos é Portugal, é aqui. Então eu fico muito feliz com isso, porque eu tenho alguns colegas aqui que vieram com filhos com 14 anos, que essa transição é complicada, é mais difícil. O cara o menininho já tem todos os amigos no Brasil durante 14 anos, do nada vai para um outro lugar, sem nenhum amigo, com outra cultura e tudo mais, é mais complicado. Então eu fiquei feliz que a gente veio com ele nessa idade do Henrique. E a educação, eu queria conversar, ele estudava num colégio particular lá no Brasil, e ele com 1 aninho, 2 aninhos, ele já tinha aula de inglês, já tinha aula de ciência, já tinha aquela coisa, ele já falava 1, 2, 3, já falava de 1 a 10, e aqui é diferente. O português,
acho que até o europeu, para te falar a verdade, ele acha que a criança tem que brincar. Até 5 anos, não é importante ele saber inglês, ele saber ciência, não. Até os 5 anos ele tem que ter a dinâmica entre os amigos, como se relacionar com as pessoas, e depois, a partir dos 6 anos de idade, é que começa a coisa um pouco mais séria. E no início, eu fiquei bem bolado, pra te falar a verdade, uma coisa bem, bem carioca, fiquei bem bolado, porque, pô, meu filho já sabe, já tem 2 anos, já fala de 1 a 10, os amiguinhos dele aqui, ninguém sabe nem o que é inglês. Pô, no Brasil tá muito, muito mais avançado, entendeu? Então eu fiquei meio bolado no início, mas aí eu vou te dizer que a professora fez uma reunião com os pais, e ela falou assim, ó, eu quero que cada um de vocês escreva 3 qualidades do seu filho, e passa pra mim. Aí todos os pais escreveram, ela começou a ler, meu filho é engraçado, meu filho é carinhoso, meu filho é amoroso, meu filho é não sei o quê. Aí ela falou assim, você viu que ninguém colocou aqui, o meu filho já sabe contar de 1 a 10 em inglês, né? já viram que ninguém escreveu aqui, o meu filho já sabe ler, escrever a letra, porque isso não importa agora. Não é importante. Quando você for fazer uma entrevista no emprego, ninguém te perguntou, olha, com quantos anos você começou a ler? Quando que você começou a fazer continha? Isso não importa. Então aquilo meio que me aliviou um pouquinho, me acalmou um pouco. Eu falei assim, sabe de uma coisa? Tá certo, criança é pra brincar mesmo, ainda mais hoje em dia com essa coisa de internet, que tem que ser tudo mais rápido, né? A infância hoje tá acabando muito mais cedo. Mesmo quando eu tinha 13 anos, eu era um bobão em relação a esses caras de 13 anos aí de hoje em dia. Então isso me acalmou muito, e se você vê aqui, cara, se você vai em qualquer lojinha, assim, mais vagabunda que tem, o cara lá vai falar inglês. Porque o ensino aqui funciona, entendeu? O cara pode ser... Porque aqui também na Europa é diferente isso. Você pode ser um caixa de supermercado, você pode ser um garçom. Isso não é visto da mesma forma como é visto no Brasil. Então pode ser um cara estudado, e tá lá, e é caixa do supermercado, e tá ganhando, e tem carro, e tem telefone. Nenhum, né? Não é demérito nenhum. Tá trabalhando, né? Então você pode ir para qualquer supermercado, você pode ir lá no meio do nada. Você vai falar, o cara fala inglês. Se é que ele já não fala inglês e francês e outra língua, entendeu? Então, é isso. E é horário integral, né? As escolas aí são horário integral. Você deixa o filho bem cedo e sai que horas? Aqui é que eles falam aqui que é uma escola coparticipada. Eles pegam o rendimento dos pais, e é baseado nesse rendimento que é o valor da mensalidade. E o meu filho tá numa coparticipada, e ele pode ficar de 7h30 da manhã até 7h30 da noite. Depois, quando ele tiver 6 anos, ele vai pro colégio público mesmo, e aí é de 9 às 3, e depois você pode pegar o que eles chamam aqui de ATL, que é depois das aulas ali, que você pode pegar ele até 7 horas da noite. Mas isso... tudo dá tipo, 40 euros, alguma coisa assim. Legal. E outra coisa, Ricardo, a gente viu que nos últimos anos muita gente saiu do Brasil e foi para Portugal, né? Portugal abriu as portas aí, e muita gente foi para aí para trabalhar. Muitos aposentados, né? Foram comprar uma casa e estão vivendo a aposentadoria mesmo, né? Estando 7-1 aí, que o dinheiro aqui acaba diminuindo. Mas a gente ouviu muitas histórias, cara, também confirmando e dizendo ao contrário, que o brasileiro, em alguns casos, o português ele não estava recebendo bem o brasileiro, né? E aí muita gente dizia que era aquele que vinha trabalhar, porque aí tirava o emprego do português, outros diziam que não, que acabava atrapalhando. Como é que é a recepção do português aí com os brasileiros, cara? Porque assim, a gente ouve várias histórias, e ouvindo de você, que mora aí, né, que vive, claro, que a tua experiência não é o país inteiro, mas claro. Qual é a tua experiência aí, cara, nesse sentido? Você foi bem recebido, né, no caso do teu filho na escola, com os outros pais, as outras crianças? Olha, é porque parece que teve 2 levas de brasileiros aqui. Teve uma galera que veio na época, acho que do Lula, que era uma galera que não tinha muitas condições e acabou deixando, um gosto amargo aqui pelos portugueses. E agora é uma outra leva, é uma galera que
tem instrução, tá querendo sair do Brasil por toda a situação que tá acontecendo aí, e tá vindo aqui a galera que trabalha em TI, a galera que é, sei lá, que é médico, que é dentista, que vem aqui, galera que vem para turismo, galera que veio mesmo para um pouco mais instruído. Assim, vai ter histórias e histórias. Eu, Ricardo, particularmente, não tive ainda, que é bem provável que pode ser que no futuro tenha, não tive alguma coisa que eu senti assim, não, porque esse cara é brasileiro, eu vou tratar ele assim. É porque o português, ele é europeu, ele, apesar da gente falar a mesma língua, ele não tem o sangue latino do brasileiro. Então ele não é acalorado que nem a gente, nessa coisa de abraçar, e aí ele não é assim, não faz parte da cultura dele, portuguesa, né? E eles passam pra gente, às vezes, uma forma como se eles estivessem sendo grossos com a gente. Caramba, cara grosso. É porque eles são muito diretos, entendeu? Eles são muito diretos, então, pro brasileiro, você fala assim, meu Deus do céu, que grosseria, cara, que grosso esse cara. Mas às vezes é cultura. Mas assim, cara, da mesma forma que tem brasileiro legal, tem brasileiro escroto, vai ter português maneiro, vai ter português menos maneiro. Não tem como botar todo mundo numa caixinha e falar assim, olha, o povo brasileiro é isso e o povo português é isso. Não existe isso. Ainda mais o Brasil, né? Que era o tamanho do mundo. O Nordeste não tem nada a ver com o Sul, que não tem nada a ver com o cara de São Paulo. É uma mistura. Pô, mas faz muito sentido isso, viu, Ricardo? Porque assim, eu vou sempre pra Orlando, né, na Flórida. E na Flórida você percebe que tem muito latino lá, né? Então, é muito mais, assim, tranquilo conversar com o pessoal de lá. E eu tive a oportunidade de ir pra Los Angeles, cara, é outro Estados Unidos. É outra coisa. Os caras são bem secos, assim, não são mal educados, mas eles são bem diretos, são bem secos. Não tem aquela mesma disposição que o pessoal na Flórida tem para te ajudar. Se você faz uma pergunta, eles é isso, aquilo. Faz total sentido isso, cara. Bacana. Isso. Olha, aconteceu uma coisa que é bem... E a outra coisa que eu quero falar até, porque isso até eu até falo assim, porque quando você fala português, a primeira coisa que o brasileiro fala assim, ora pois... Eles não falam não pois aqui, tá bom, galera? Eles não falam não pois. Às vezes eles falam pois, mas esse ora pois, eu não sei se antigamente a galera falava, aqueles portugueses que foram pro Brasil falavam ora pois, só que eles não falam ora pois. E Manuel e Joaquim, por incrível que pareça, até hoje eu não encontrei nenhum aqui em Portugal, te juro por Deus. Aqui tem Vasco, Duarte, Lourenço, Gonçalo, Nuno, mas Manuel, por incrível que pareça, eu até agora não encontrei um Manuel aqui, nem Joaquim, por incrível que pareça. Mas então, no início, às vezes eles são muito literais e às vezes podem ser grossos, né? Eu desci do ônibus, estava procurando um lugar, falei assim, eu peguei uma senhora, estava andando, a senhora sabe onde que é o banco tal? Ela, sei. E foi andando. Falei assim, senhora, mas aonde que é? É ali, ó. Falei assim, tá, obrigado. Quer dizer, eu juro por Deus, isso aconteceu comigo mesmo. Falei assim, onde que é o banco? A senhora sabe onde que é o banco? Sei. E foi embora. Ela respondeu o que você perguntou, né? Exatamente, ela respondeu o que eu perguntei. Sem dúvida nenhuma. E foi embora. A gente tem várias histórias sobre isso, quando a gente trabalhava no Rio, desci em Lisboa, a gente tem várias histórias, aliás tem um projeto que eu tô conversando com o André, a gente fazer uma live, e provavelmente você estará nela, seu Ricardo, pra gente contar essas experiências pelo mundo aí, que são fantásticas, são fenomenais. Você perguntou, ele é objetivo, ele fala que você perguntou, não tem outra... Não, e tem uma coisa muito engraçada aqui também, a primeira coisa que você vai no supermercado aqui, eles sempre falam se você quer contribuinte na fatura. Contribuinte é CPF e fatura é recibo. Então, se eu tivesse perguntado se quer CPF no recibo, e aqui é o contribuinte na fatura. Só que a primeira vez que você vem aqui, primeiro que você não sabe o que é contribuinte, você não sabe o que é fatura, e a pessoa fala daquele jeito português. Quer contribuir na fatura? O que é? Cara, eu me lembro, foi muito engraçado. Eu olhei pra mulher, eu olhei pra minha esposa, eu falei assim, a senhora pode repetir, por favor? Quer contribuir na fatura? Eu falei assim, minha senhora, não tenho a mínima ideia do que a senhora tá falando, só quero pagar isso, pode ser? Será que ela quer que você contribua no cartão de crédito dela, né? Pagar o cartão dela. Olha, gente, mas foi muito engraçado. Você, olha, minha senhora, eu não tenho a mínima ideia do que a senhora me falou agora. Tá aqui o dinheiro, por favor, só quero isso. Olha, é muito engraçado. Porque aqui, sempre quando você for no supermercado, ele vai perguntar, quer contribuinte na fatura?
Só que ele fala daquele jeito português, porque o português é muito mais para dentro, né? E às vezes eles cortam a palavra. Exatamente, né? É contribuindo no futuro? Fantástico isso, né? Ricardo, você teve N experiências na sua vida, sempre de contato com pessoas, de aglomerações, de vivências, troca de informação, né? Você falou do calor humano que o brasileiro tem, né? Então você teve várias experiências nesse sentido, desde dos projetos em Israel, depois no México, nos navios, e hoje você trabalha em home office, né? A tua função, né? A empresa que você trabalha permite isso? Como que é? Conta da sua parte profissional atual. A pandemia acabou mudando o trajeto trajeto profissional de muita gente, né? Aqui eu sempre trabalhei em turismo, então quando chegou o Covid, eu trabalhava num cruzeiro de rio. Como que é? Uma empresa que os hóspedes vinham em Lisboa, eu os recebia no hotel, eu fazia um tour pela cidade com eles, e no outro dia a gente levava esses hóspedes lá para o porto, para eles entrarem no navio, e eles fazem o trajeto do rio, lá no porto. E depois, quando eles entravam no navio, eu voltava para no outro dia chegar um outro grupo e refazer tudo aquilo. Então era um trabalho que eu adorava. Tinha o pessoal, geralmente era muito americano e muito inglês, turismo. E com a pandemia foi tudo parado, todos os cruzeiros pararam, e eu tive que procurar outra coisa para fazer, e graças a Deus apareceu uma oportunidade para trabalhar numa empresa que tem como cliente o Airbnb. Então eu estou trabalhando de casa, já vai fazer 9 meses, por incrível que pareça. Eu que nunca trabalhei sentado atrás de um computador na minha vida inteira, nunca imaginei que ia estar aguentando ficar nesse trabalho por mais de 9 meses. Mas por causa da pandemia, na verdade, acabou sendo a melhor coisa para mim, né? Porque eu não tinha que pegar ônibus, não tinha que me deslocar, então eu estava aqui protegido em casa. E hoje em dia eu acho que a pandemia veio para mudar. Eu acho que se aquela coisa de todo mundo ter que ir para o escritório todo santo dia para esse tipo de emprego, essa galera de TI, galera de contact center, eu acho que não vai voltar, porque tudo funciona completamente. Você faz reunião com o teu chefe pelo computador, você recebe o telefonema do cliente. Então, na verdade, tenho que dar graças a Deus que eu consegui esse emprego nessa pandemia. A gente acredita que realmente a tecnologia, nesse sentido, só veio para facilitar realmente, né? Você economiza em deslocamentos e ganha muito em tempo e, consequentemente, em qualidade de vida, né? Exatamente. Não, eu começo a trabalhar 8 horas da manhã, não tô brincando. Se eu mostrar meu celular aqui, meu celular é 7h56 da manhã. Já começa. Eu prefiro dormir um pouco mais, porque se eu estivesse trabalhando 8 horas da manhã no escritório, eu tinha que acordar pelo menos 6 horas da manhã para me aprontar, para botar roupa, para pegar o carro, para pegar o ônibus, para chegar, tomar café e tudo mais. Agora eu acordo literalmente 4 minutos antes de começar a trabalhar. Mas é óbvio que funciona perfeitamente, assim, é óbvio que eu que sempre gostei de trabalhar com pessoas, dessa troca, trabalhar em casa não te dá isso, né? Mas hoje, para a situação de hoje da pandemia, foi a melhor coisa. E conta pra gente um pouco como que é o trabalho da Airbnb, que a gente percebe que o Airbnb começou num projeto, não sei se posso chamar de pequeno, né? Mas hoje o Airbnb está dominando bastante. Você acredita que está batendo de frente com os hotéis, corre esse risco? Porque ele tem uma série de regras, né, de locação de espaço, né? Pode explicar pra gente como é que funciona? Assim, eu acho que quando o Airbnb chegou, e já faz um tempinho, todo mundo pensou, né? Os hotéis agora vão bater de frente, mas eu acho que não. Acho que os hotéis não precisam ficar preocupados e o Airbnb também não precisa ficar preocupado, não. Porque o Airbnb começou com aquilo, parece que eram dois irmãos que tava tendo uma festa em acho que era
Agora eu não sei, em algum outro país. Uma feira, um congresso, algo tava tendo assim. uma feira, um congresso, e eles falaram assim, qualquer coisa fica aqui em casa. Então foi essa a ideia, né, de compartilhar o seu próprio espaço. E é engraçado, o que é engraçado é que o contact center do Airbnb para os países de língua portuguesa é em Portugal. Então, quando o brasileiro liga querendo alguma informação do Airbnb, ele cai aqui. Tem alguns brasileiros que trabalham, mas tem muito português que trabalha. Então, é muito engraçado quando eu recebo ligação e geralmente, assim, graças a Deus que é um brasileiro que me atendeu, porque ontem eu liguei e atendeu um português, eu não estava entendendo nada do que ele estava falando. Aí é engraçado porque, por exemplo, a tela do computador aqui em Portugal se chama ecrã. O mouse, eles traduziram, é rato. E acessar, não acessar como que é? É acender aqui. Então imagina um cara ligando pro Airbnb e ele ouve do outro lado da linha. Não, olha aí no teu ecrã, né? Vê no teu ecrã e acende pelo rato. O que o cara tá falando, meu? Eu liguei pra ser ajudado, eu tô entendendo patavina nenhuma. Então é muito engraçado, tanto que quando eu cheguei, eu não tive que participar dessa aula, mas os portugueses tiveram uma aula para saber algumas palavras do brasileiro para meio que trocar. E tem alguns portugueses, eu vou te dizer, que ficam muito chateados, que tem uns brasileiros bem estúpidos que ligam, é um absurdo, eu tá ligando para aí, eu tô sendo atendido por um português, eu sou brasileiro, quero ser atendido por um brasileiro. Tem uns portugueses que ficam bem chateados com isso. Não, e você falou da relação, né, do Airbnb com os hotéis, né? No começo realmente pensaram que, poxa, agora os hotéis ou vão ter que se adaptar ou vão fechar, né? Qualquer mudança, quando apareceu a videocassete, os cinemas vão acabar. É isso aí. O cinema vai acabar porque o videocassete chegou? E até hoje o cinema são públicos, né? São públicos e experiências diferentes, né? Exatamente. Eu sempre falo que no caso do Airbnb e os hotéis, cara, tem aquela coisa, você quer ir para um local, mas o Airbnb, você vai alugar uma casa e você vai ser responsável por tudo, pela limpeza, pela fazer a comida. Exatamente. É um outro estilo. Não, eu vou lá, saio de manhã, vou passear, quando eu volto tá tudo pronto. Né? Então, assim, eu acredito que você vai querer ir pro Airbnb. Sempre vai ter. Claro que uma fatia do hotel deve ter passado. Sim. Mas, cara, eu acho que aí vai da questão de você criar, se inovar e criar novos atrativos, agregar mais valor, tanto de um lado quanto do outro, né? Eu entendo isso. Mas que cresceu? Claro que cresceu. Cresceu muito. A gente tá vivendo hoje, né? Eu sempre falo que a era da uberização, né? Onde as empresas estão entregando, atendendo a necessidade direto com o cliente final, né? Muitos intermediários estão perdendo espaço, né? É verdade. Eu brinco sempre assim, poxa, uma agência de viagem física hoje, se ela não se reinventar, cara, hoje você pega o celular e você compra uma viagem inteira. Então, se você não se reinventar, você precisa se reinventar para fazer a pessoa sair de casa e ir até a tua loja física com um carro, estacionar o carro, né? Então, assim, mas tem espaço para todo mundo. Eu acredito que é só uma questão de adaptação mesmo. Não, eu também acho. Eu acho que tem espaço para todo mundo, sim. Isso é besteira. Você pode falar um pouquinho como é que funcionam as regras do Airbnb? Se alguém quiser procurar, tá pensando em fazer alguma coisa, como que funciona o procedimento? Olha, é porque o Airbnb, ele... Teoricamente, você, por exemplo, ontem eu recebi uma ligação, a pessoa tinha acabado de colocar a casa dele para alugar, e ele queria saber como que funcionava, que ele queria passar o telefone para o cliente, só que pelas regras do Airbnb, você não pode passar o telefone. Você tem que ser, todas as informações têm que ser feitas ali pela mensagem, porque é até melhor para a segurança, tanto do anfitrião quanto do hóspede. Se acontecer alguma coisa, eu consigo ler, a gente consegue ler toda a conversa. Então, tem muita gente que... Teve outro dia, tadinho, uma menina ligou e falou assim, eu tenho uma reserva do Airbnb, a pessoa não tá me ligando, não tá me respondendo, eu já fiz a transferência para ela. Eu falei assim, transferência para ela, porque o Airbnb ele só trabalha com cartão de crédito. Se você fez a transferência de algum dinheiro para a conta bancária de alguém, infelizmente é bem provável que a senhora tenha sido enganada. Não, mas não é possível, foi do link. A senhora pode me enviar o link? O link dá para ver claramente. Assim, dá para ver claramente. É que eu trabalho com isso, eu já sei. Mas, assim, a pessoa fez a página muito parecida com o do Airbnb, realmente muito parecida. Mas foi até engraçado, porque a menina falou assim, não, mas eu paguei 1.000 euros por uma estadia 500 meses. Assim, 500 meses?
Mas 500 mil tá 40 anos, minha senhora. Ela é. Bem, se a senhora achou realmente que você ia fazer uma reserva de 500 meses, que dá 40 anos por 1.000 euros, assim... Não, aí não dá, né, cara? Eu não falei pra ela, né? Mas eu pensei, você tá Ingenuidade demais, né? Em que mundo, né? Mas então é isso. Então tem essas regras, né? Não pode. O telefone do anfitrião, tanto quanto do hóspede, só aparece quando a reserva é efetuada. Mas vou te dizer, tem vários procedimentos internos. Eu ainda tô, como eu comecei agora, eu tô numa equipe que é o primeiro atendimento, e eu acabo escalando as situações um pouco mais complexas para as outras equipes. Porque tem muita vertente, né? Muita vertente. A pessoa chega lá, não é um apartamento, estava sujo. Aí escala para o setor. Teve um cara, assim, horrível, mas parece que ligaram uma vez que o anfitrião era check-out. O anfitrião ligou pro cara, não estava atendendo, ele entrou no apartamento, o cara se enforcou ali dentro do negócio. Tava morto, suicidou. Quer dizer, olha as histórias que rolam. Olha as histórias que rolam. Então é muita coisa. Internamente são vários procedimentos internos, assim. E tem casos de pessoas que alugam para mais de uma? Como assim? Por exemplo, eu aluguei peguei lá uma casa e outra pessoa ao mesmo tempo pegou. Ou o cara aluga para 2 pessoas. Não tem como isso no sistema, né? O sistema não permite. Não, o sistema não permite. Tá. Só se a pessoa fez um anúncio duplicado. Entendeu? Às vezes ele fez ele criou um anúncio para casa e um anúncio para o quarto. Aí apareceu alguém que alugou a casa ao mesmo tempo que alugou o carro. Aí o cara tá ferrado. Aí tem que cancelar, aí tem penalidade. Aí quem é que tá com a razão? Tem muitas vezes, porque quem coloca o valor é a pessoa. O Airbnb não coloca o valor. Então eu me lembro que teve um senhor que não tinha alterado os valores da data do final do ano, e o cara conseguiu contratar, alugou a casa dele, uma reserva para 10 pessoas por 14 dias por, sei lá, R$500. Um negócio assim, ridículo. 14 dias para 10 pessoas, R$500. Aí o anfitrião, não é nada, é ridículo. Mas, primeiro, o erro do anfitrião, que não ajustou a data dele e deixou o calendário dele aberto. Por outro lado, tem uma coisa errada aí, né? Você vai ver uma casa que dá para 14 pessoas, vai pagar R$500 no ano novo, por 14 dias. Será que é isso mesmo? Então tem os dois lados, mas aí eu não sei como que é, porque eu ainda não faço parte dessa equipe de cancelamento, então eu realmente não sei como que funciona. É que nem aqueles bugs, né? Aqueles bugs de avião, né? O cara pega uma passagem pra Europa, Paris por R$1. Exatamente. Às vezes tem falha no sistema. Né? Aí um monte de gente compra, depois a empresa cancela e devolve R$1. Acontece. Aí entra na questão do direito do consumidor, só que, cara, são entre países, aí a lei lá é diferente. Às vezes nem vale a pena esquentar a cabeça e meter processo, porque não... Pois é. Não, o cara tava falando assim, mas R$500 eu paguei, tava lá. Eu falei assim, eu sei, assim, por um lado, tava lá, você comprou, tem razão, mas vamos lá. Você não acha meio estranho uma reserva de 10 dias no ano novo por R$500? Ricardo, projetos para o futuro, tem algum aí já engatilhado? Olha, de novo, né? Com essa pandemia é difícil você planejar alguma coisa. A gente tá vivendo dia após dia. Tipo, a gente já queria ter voltado pro Brasil para dar uma visitada, mas com tudo que tá acontecendo não tem como. Então, assim, por mais que a gente queira planejar, o que a gente quer fazer é viajar por aqui, porque isso é outra coisa. Portugal a gente conhece muito pouco de Portugal, né? É engraçado, eles consomem muito cultura brasileira, mas ao contrário, o brasileiro não sabe quase nada de Portugal. Então, eu tô gostando de música do rádio agora, ainda tá em português, e tem muita coisa para ver aqui, gente. Muita coisa, muita praia. O clima aqui é muito bom, fica aqui quente. Assim,
o mar não é tão quente quanto o do Brasil, só se você for lá para o Algarve, né? Porque aqui a água do mar aqui em Lisboa é muito fria, mas no verão mesmo assim dá. Então, pô, a gente quer conhecer Espanha, a gente quer conhecer tudo aqui na Europa, a gente quer começar a aproveitar mais isso. Então, nesse sentido, o plano mais ou menos é isso. Não sei se a minha área de turismo vai dar uma melhorada, vai retomar no futuro, não sei se vai retomar no verão, porque aqui o verão forte é agosto e setembro. Então o pessoal está rezando para que a pandemia não piore, para agosto começar a melhorar, para ano que vem voltar realmente à normalidade. Mas até lá eu tô quietinho aqui no meu home office e a gente tá seguindo dia após dia. Não tem muito como fazer um planejamento muito para frente, não. Perfeito. Aí, diga-se de passagem, Algarve é maravilhoso. É maravilhoso. Um dos litorais mais bonitos da Europa. E como é que fala home office aí em Lisboa? É home office mesmo. É home office mesmo. Eu ver se tinha alguma tradução, né? É home office mesmo. Ricardo, a gente entende que cada pessoa tem uma experiência diferente, cada momento para cada um muda de acordo com o tipo de pessoa, as experiências que tem. Mas você consegue deixar alguma mensagem para quem pensa em mudar de país, ter experiências em outros locais? Olha, primeiro eu acho que tem que ser assim, né? Para mim tem que ser planejado. Essa galera que chega aqui, assim, eu me lembro que eu encontrei um brasileiro, a gente começou a bater papo, falou assim, não, eu vim aqui, se eu não conseguir emprego, eu volto. O dinheiro que tá aqui pra mim é mais um pouquinho, se eu não conseguir eu volto. Assim, pô, por que o cara saiu do Brasil, que tem família e tudo mais, pra vir aqui sem nenhum tipo de planejamento, sabe, sem nenhum tipo de estudo? Então, assim, isso sou eu, todos os lugares que eu fui trabalhando, eu já tava empregado. Na Austrália eu fui para estudar e consegui trabalho lá também, e aqui também. Eu passei 10 dias, fui conhecendo um pouco mais, foi um processo. Eu vim para cá com um trabalho, consegui um cara que me contratou pelo WhatsApp, entendeu? Eu teria vindo de qualquer maneira, mas eu me planejei em começar a mandar currículo quase um mês antes, para ver se eu tinha alguma resposta. Então, eu acho que primeiro, uma coisa é condição financeira e planejamento. Se você tem planejamento e condição financeira, perfeito, vem. Agora, se você não tem um planejamento e a sua condição financeira no Brasil está difícil, você vir para a Europa com o euro a 7, você pode ter certeza que vai ser bem mais complicado. Então, aquele TikTok, né? Aquele aplicativo. Tem muita gente que fala assim, tem muita gente que fala assim, tem muito brasileiro que fala assim, vem pra cá! E tem muita gente que fala assim, cara, você tá maluco? Como que você pede pra alguém do Brasil vir pra cá enquanto aqui tá difícil? Mas tem que vir. Então sempre vai ter essa confusão, sempre vai ter aquela pessoa que fala assim, que nada, vem mesmo, aqui vai dar certo. Tem gente que é assim e dá certo, né? Tem gente que é assim, eu praticamente, eu não sou, por isso que eu me planejei e tudo mais, mas eu acho que se você tiver condição financeira, você fez um planejamento, é isso mesmo? Vem. Bacana. Se alguém quiser conhecer um pouco mais do Ricardo Rossini, ele pode entrar em contato com você, se tem alguma rede social que você possa e queira divulgar? Olha, pode ver o meu Instagram, é R de Ricardo, T de Tatu e Rossini@gmail.com. Não, esse é o meu e-mail, na verdade, né? Esse é meu e-mail. RT Rossini, tira o outro. Deus. Excelente, Ricardo. A gente agradece a sua presença em nome. Mas já acabou, Roger? Já acabou? Pois parece o Jô Soares, né? Não é possível. Estamos chegando ao final do programa. Mas isso significa que foi bacana, a gente realmente teve uma conversa muito divertida, bem descontraída, foi um bate-papo sensacional e significa que com certeza em breve no futuro teremos Ricardo Rossini de novo aqui com a gente, ou no podcast, ou em alguma live, porque realmente foi bem bacana. Então, em nome do Despertar da Excelência, agradecemos imensamente, direto lá de Lisboa, a experiência de vida do Ricardo Rossini pela participação no nosso podcast. E para quem nos ouve, peço que sigam as redes sociais do Despertar da Excelência no Instagram, no Facebook, LinkedIn e YouTube. Despertando a excelência que há em você. Até a próxima!